Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Interferir de forma articulada para melhorar a condição de vida de crianças que vivem em situação de risco nas ilhas de Porto Alegre. Esta é uma das prioridades do Ministério Público, que realiza um trabalho em rede com ações nessa região, principalmente para combater o trabalho infantil. Para abordar o tema, convidamos a promotora de justiça Caroline Vaz e o coordenador de fiscalização do trabalho infantil da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio Grande do Sul, Roberto Padilha Guimarães. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a doutora Caroline, querendo saber exatamente um balanço dessas atividades nas ilhas de Porto Alegre, principalmente no mês de junho, que marcou por ser o mês do combate ao trabalho infantil em todo o mundo. Isso. Bom, bom dia, Marco. Desde setembro do ano passado, na verdade, nós estamos trabalhando nesse projeto, como bem colocaste, de integração, que partiu do Ministério do Trabalho e Emprego, né, a sugestão e a provocação de realização, então, desta atuação integrada, não só entre o Ministério Público e o Ministério do Trabalho, mas Conselho Tutelar, secretarias de Educação, Saúde e todas aquelas que pudessem, de alguma forma, colaborar com a retirada, ou pelo menos a diminuição do envolvimento de crianças em atividade laboral, que é proibido no nosso país, e adolescentes de forma irregular. Então, nesse sentido, foi sugerida a data de 12 de junho, que é o Dia Mundial e também Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, para um evento, né, comemorativo ao dia lá na região das ilhas, tendo em vista que foi esta região a considerada mais vulnerável e em pior situação de trabalho infantil, principalmente em virtude daquela situação que todos nós conhecemos, né, de resíduos sólidos, de lixo, de modo geral, onde há catação e que as pessoas vivem daquele meio e, portanto, as crianças também acabam por ser envolvidas nessa situação. E, nesse sentido, então, foi realizado numa das maiores escolas da região do arquipélago, na Ilha dos Marinheiros, um dia alusivo, então, ao combate ao trabalho infantil, onde estivemos todos nós, integrantes da rede, fazendo oficinas, né, levando ao conhecimento das crianças, adolescentes e dos seus pais, que também lá estiveram, qual é a importância, né, da criança permanecer fora dessa situação de trabalho, qual a importância da criança ir para a escola, frequentar, então, os locais que são adequados para a sua idade. O balanço foi muito positivo no sentido de que as pessoas lá compareceram, né, participaram ativamente de cada uma das oficinas, então, propiciadas por esses agentes, pelo Ministério do Trabalho, que fez uma apresentação de um vídeo com figuras infantis, mostrando a questão onde estava a Magali tinha sumido porque estava trabalhando, então, de forma lúdica, assim como o Ministério Público também fez atividades com joguinhos, coisas que envolviam realmente as crianças, e também os pais, dando conhecimento do que são os direitos, o que são os deveres das crianças e dos adolescentes e também dos seus responsáveis, no sentido de tentar, aos poucos, né, mudar aquela cultura. Então, é nesse passo que nós nos encontramos agora dentro dessa atividade maior chamada Projeto Criança e Adolescentes Cidadãos, né, tentando buscar cada vez mais a inclusão de crianças e adolescentes na escola, né, e dos pais e responsáveis a conscientização de que eles não podem, né, essas pessoas em peculiar situação de desenvolvimento, estar nessa atividade laboral e fora da escola, com encaminhamentos então à saúde, assistência social e tudo aquilo que for necessário para assegurar os direitos tanto dos pequenos como também dos adultos. Roberto Guimarães é auditor fiscal do trabalho. Por isso, eu não posso deixar de lhe perguntar qual é o retrato atual em termos de trabalho infantil nas ilhas da capital gaúcha. Bom dia a todos. Esse trabalho está sendo realizado nas ilhas foi fruto de uma visita da fiscalização do trabalho realizada no ano de 2012, em que uma equipe de 2 auditores e mais a colega querida do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, visitamos especificamente a Ilha do Pavão, encontramos uma situação de extrema precariedade no que tange a criança e o adolescente.
Então, o que nós verificamos na oportunidade? Nós verificamos crianças trabalhando diretamente com o lixo. E o que nos chamou a atenção, o depósito de lixos, os locais de depósito dos resíduos, os locais de trabalho, era a própria residência das pessoas. Então, nós verificamos essa situação, crianças sentadas no meio do lixo, crianças na catação do lixo, submetidas a diversos riscos com pérfuro-cortantes contaminados do lixo, risco com a questão bactérias, etc. A gente encontrou uma situação muito precária na Ilha do Pavão. Também verificamos na oportunidade, entrevistando a população local, que o que falta nas ilhas ainda um pouco do aparelhamento do Estado. Como a gente chama o aparelhamento? A questão de escolas, saúde, escolas, equipamentos básicos que vão permitir que essas crianças não fiquem ali nesse trabalho no lixo. E como funciona o trabalho do auditor fiscal, o dia a dia, operações e principalmente quais os cuidados que ele tem que ter quando envolve crianças? Fiscalização do trabalho, no que tange a busca pela erradicação do trabalho infantil e a proteção do adolescente trabalhador, que são as nossas duas linhas de trabalho, nós atuamos em duas partes. Uma são nas nossas fiscalizações de rotina, em que é obrigatória a verificação do trabalho infantil, da proteção do adolescente. Então, em qualquer fiscalização, qualquer auditor fiscal do trabalho, em qualquer fiscalização, mesmo tendo por foco outro objetivo, como, por exemplo, o combate à terceirização, mas se verificar, se encontrar uma criança ou um adolescente, uma criança em situação de trabalho ou um adolescente num trabalho proibido, o auditor fiscal do trabalho tem a obrigação de agir. Essa seria uma linha, a linha mais geral, da fiscalização em geral. E nós temos a nossa linha também daquela fiscalização planejada, organizada e focada para o combate ao trabalho infantil e para a proteção do adolescente trabalhador. No ano passado, nós fizemos 512 operações de fiscalização no Estado, específicas, organizadas e específicas para o trabalho infantil. Fiscalizações geral, essas de cunho geral, nós tivemos em torno de 17 mil fiscalizações. O Rio Grande do Sul, nós saímos 17ª posição em número de ações fiscais em 2012, chegamos à 6ª posição. E, para nossa satisfação, no ano de 2013, nós alcançamos o primeiro lugar no Brasil, nesses primeiros meses, em número de ações fiscais. Nós já ultrapassamos 300 ações fiscais específicas, organizadas e focadas para a erradicação do trabalho infantil e para a proteção do adolescente trabalhador. Agora, a erradicação do trabalho infantil, creio que é muito difícil, doutora Caroline, já que nenhuma criança vai para o trabalho por conta própria. É verdade, Marco. Nós sabemos dessa realidade, né, que é cultural no nosso país, infelizmente, em razão dessas desigualdades sociais. Muitas vezes os pais consideram que é necessário que o filho, que a filha também trabalhem para a base da renda familiar aumentar, o que nem sempre é uma verdade, mas que infelizmente, como eu disse, ainda é cultural. Então, nesse sentido, também o trabalho desse projeto de uma atuação conjunta com os integrantes da rede de proteção à criança e ao adolescente, de conscientizar os pais de que isso não é algo veraz, né? De que as crianças e adolescentes não precisam trabalhar para aumentar a renda familiar e nem podem, né, pelas consequências adversas à saúde física e mental dessas crianças e adolescentes que o trabalho pode trazer na idade inadequada, e também porque existem outras alternativas para eles mesmos se inserirem no mercado de trabalho, né? Ou os pais buscarem outras fontes de renda, ou as próprias crianças e adolescentes frequentando a escola recebem também algum tipo de apoio para a família do governo federal, como Bolsa Família, Bolsa Escola, enfim, tantos outros que nós temos hoje no nosso país. Então, é uma questão que se tem, né,
levantado muito essa percepção que tu trouxeste de que nós sabemos que não vai ser da noite para o dia que vai se acabar com o trabalho infantil no nosso país. Mas é algo que se pode, assim, começar a plantar a semente, a mudar, a tentar mudar pouco a pouco a cultura dentro da nossa sociedade. E é nesse sentido que nós estamos caminhando. Agora, pelo que percebemos, a maioria dessas famílias das ilhas de Porto Alegre se sustenta do lixo. Muitas vezes o direito das crianças irem à escola também não é respeitado. Por isso a importância desse projeto envolvendo o Ministério Público e outros órgãos, que busca também uma escola na Ilha do Pavão, é isso? Isso mesmo, né? Nós verificamos então dentro de um estudo da região das ilhas sobre os equipamentos que agora o Roberto falava, que existem no local, e verificamos que são somente 6 escolas, né, sendo 5 escolas estaduais e uma municipal infantil para todas as ilhas. E a Ilha do Pavão não possui qualquer escola, nem infantil, nem de ensino fundamental, muito menos de ensino médio. E foi o local onde restou apontada a maior situação de envolvimento de crianças nesse trabalho infantil com o lixo, como o Roberto colocou. Então, nós estamos buscando, junto ao Poder Público Municipal e também junto aos Irmãos Maristas, que têm um trabalho belíssimo dentro das ilhas, né, e já possuem escolas também funcionando, uma parceria para a construção de uma escola dentro da Ilha do Pavão, né? E, claro, também outras alternativas junto à Fundação de Assistência Social de Porto Alegre, junto à Secretaria de Saúde, para que nós possamos, pouco a pouco, cobrar dentro daquilo que o Ministério Público tem como atribuição, com investigações por meio de inquéritos civis que já existem nesse sentido, cobrar que sejam construídas, né? Porque, de fato, se não há uma alternativa para onde as crianças possam ser encaminhadas, elas continuarão naquela situação que estão atualmente de envolvimento com o trabalho. Então, nesse sentido, tem sido o nosso empenho de nós buscarmos mais equipamentos urbanos adequados para a realidade das ilhas, como alternativa a essa situação do trabalho com o lixo. E, nesse sentido, o DMLU também tem sido parceiro, a Secretaria Municipal aqui da governança já tem um trabalho com os carroceiros, com os catadores, visando a diminuir essa realidade, trazendo outras alternativas para a população adulta também, como forma de emprego para o sustento próprio da família e, por óbvio, também daquelas crianças que lá estão. Auditor Roberto, o senhor tem ideia do número de crianças que trabalham no Estado e também aqui em Porto Alegre, e quais são as atividades que as empregam? Para a realização da nossa atividade da fiscalização, nós realizamos um planejamento prévio. Para a realização desse planejamento, nós realizamos um diagnóstico. Os dados que nós estamos utilizando atualmente para identificação dos focos de trabalho infantil e planejamento das nossas ações é o censo do IBGE 2010. Pelo censo do IBGE, em Porto Alegre, na faixa etária de 10 a 15 anos, nós temos trabalhando 4.784 crianças. É importante só ressaltar que nessa faixa etária de 10 a 15 anos estão inseridos também os aprendizes, cuja legislação autoriza o trabalho a partir dos 14 anos. No estado do Rio Grande do Sul, de acordo com os dados do censo, na faixa dos 10 a 13 anos, nós temos 39.600 crianças trabalhando em todo o estado. O que é importante ressaltar? O trabalho infantil existe de várias formas e a solução para a erradicação tem que buscar diferentes caminhos da busca do problema. Então, por exemplo, quais são as atividades econômicas que nós verificamos no Estado de maior incidência de trabalho infantil? Trabalho em economia familiar, cultura do fumo, naquela região de Santa Cruz do Sul. Ali existe uma incidência alta de trabalho infantil. Essa atividade, inclusive, é prejudicial à saúde das crianças. Existe um elemento cultural forte que essas crianças trabalhem,
mas nós, com um trabalho de persuasão, temos buscado o convencimento, principalmente dos pais, aí é um trabalho de economia familiar, aí a atuação da fiscalização, na sua atuação tradicional, não é a solução adequada. No caso, um auditor fiscal do trabalho, se fosse um empregador comum, iria autuar, fazer toda a atividade da fiscalização, com termo de afastamento, etc. No caso dos pais, existe um outro tipo de abordagem para erradicar esse trabalho infantil. Também verificamos trabalho infantil na bacia leiteira, na região noroeste do estado, pequenas propriedades rurais, mesma característica de Santa Cruz, só que Santa Cruz é o fumo e a bacia leiteira na região noroeste. Na região do calçado ali havia ocorrido uma diminuição do trabalho infantil, agora tem voltado. Esse trabalho infantil, pequenos ateliês, muitos ateliês que funcionam na casa das pessoas. E, em geral, nas cidades do Rio Grande do Sul, o trabalho infantil hoje é encontrado mais catação, material reciclável, de lixo, venda de produtos como ambulantes, esse é um trabalho desacompanhado, da criança desacompanhada na rua, vendendo balas, produtos em semáforos. Nós temos encontrado trabalho infantil doméstico, que é muito difícil de ser combatido pela dificuldade de ingresso, pela limitação legal de ingresso da fiscalização na residência das pessoas. Então, eu diria que essas seriam as atividades econômicas de maior incidência. E para cada uma delas, a gente tem que buscar uma solução. Por isso que na questão das ilhas, quando nós identificamos esse trabalho com as famílias no lixo, nós imediatamente convocamos uma reunião, que ocorreu na superintendência, que participaram Conselho Tutelar, Ministério Público Estadual e Assistência Social de Porto Alegre, para colocarmos o problema. Dessa reunião que nasceu, foi o embrião para o projeto Criança, Adolescente e Cidadão. Então, sempre tem que ter esse foco. Cada tipo de trabalho infantil, uma solução diferente, com foco específico. E no caso das crianças das Ilhas do Guaíba, o foco realmente, primeiro, é realmente o aparelhamento da região. Certo. Doutora Caroline, dentro desse projeto que está sendo desenvolvido nas ilhas de Porto Alegre, existe um cronograma de capacitação de estudantes e também de professores? Isso, no dia 28 agora de junho, nós estivemos em todas as escolas da região, conhecendo então de perto os professores, os diretores e os alunos também dessas escolas, para que eles nos colocassem o que eles entendem como demandas dos locais, né, das ilhas, portanto. E nesse sentido se percebeu que os professores muitas vezes estão desmotivados, né? Como faltam esses equipamentos, como faltam locais para se encaminhar as crianças e adolescentes que porventura têm algum problema de saúde ou que não têm a possibilidade de ficar em casa o dia inteiro e que não também tem vaga para todos no contraturno, para uma atividade educacional. Então trouxeram essas demandas e nós, numa equipe que hoje já é composta por um número grande de pessoas, já temos o movimento CEPET Araju, Movimento pela Paz, também que é parceiro então do projeto Criança, Adolescente e Cidadãos, percebemos da necessidade de estarmos junto das escolas, né, passando cada um na sua área de atuação, o Ministério Público na área de orientação dos encaminhamentos legais, o pessoal da saúde da mesma forma, assistência social da mesma forma, né, e aqueles outros profissionais que fazem parte desse grupo do movimento CEPET Araju, eles então são multidisciplinares, tem médicos, psiquiatras, psicólogos, dentistas, enfim, pessoas de todas as profissões, e nós pensamos em, junto com essas escolas que são do estado, né, agora do dia 15 a 19 de julho, estarmos com os professores participando de oficinas para criatividade dos alunos e também para essa autoestima dos professores receberem uma alavancada, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, ficaram propostas oficinas para a criação de projetos, oficinas sobre contação de histórias para daí sim os alunos, né, para que eles possam aprender como contar histórias e replicarem isso para os menores, né, oficinas de dança, de teatro, levando até eles, então, profissionais que possam capacitar para depois eles reproduzirem dentro da escola com outros colegas ou os professores
professores para com os alunos. Então, nesse sentido é que nós estamos agora tomando uma linha mais concreta de atuação, partindo das escolas para atingir a comunidade. Claro. O senhor já falou da questão do lixo, que de certa forma cria um ciclo de miséria nas famílias. Agora há também o perigo imediato, né, pela separação do lixo, crianças que levam lixo para casa até. O trabalho com lixo envolve diversos riscos. Riscos de cunho biológico, pelo contato com substâncias prejudiciais à saúde, né? A questão dos perfuro-cortantes, aí uma atenção especial para a questão do lixo hospitalar, questão de seringas, agulhas possivelmente contaminadas, todos esses riscos diretamente para as crianças, questão verminoses, o lixo atrai ratos, atrai animais peçonhentos. Então, esse trabalho com lixo envolve toda uma gama de riscos diretamente à saúde da criança. Nas ilhas, o que nós verificamos? Verificamos que não há escola, verificamos que o transporte escolar para a escola às vezes se apresenta deficitário, o transporte das crianças, e que não há atividade para aquelas crianças no contraturno da escola, o que obriga elas a ficarem junto com seus pais trabalhando no lixo. O objetivo é que haja um aparelhamento para que haja uma atividade no contraturno. E sobre a questão, nós chamamos a questão, esse ciclo da pobreza. Qual é o objetivo? É tirar as crianças desse trabalho, que se elas permanecerem desse trabalho vai ocorrer um fenômeno que nós já temos verificado em outros locais, que é a criança seguir esse trabalho da catação dos pais, acabar inserida, não conseguir ascender socialmente, não conseguir ter um padrão mínimo de vida, um padrão aceitável, com educação, saúde. Então o objetivo o que é? Tirar ela desse trabalho, colocar ela de forma integral na educação, nessas atividades, para que ela possa romper esse ciclo da pobreza e aí poder ter uma qualidade de vida para o seu futuro, para si e para os seus filhos. Claro. Rapidamente, doutora Caroline, o Ministério Público está preocupado com a questão da educação, mas também está atento a questões como maus tratos e abusos nessa situação das ilhas. Com certeza, né? Essas nossas visitas têm propiciado uma aproximação cada vez maior da comunidade e nós estamos aos poucos recebendo essas informações, essas denúncias. Via de regra, elas são feitas via assistentes sociais que trabalham lá nas ilhas e as pessoas, os profissionais, enfim, que já atuam lá nas ilhas, e eles encaminham essas denúncias para o Ministério Público aqui de Porto Alegre, né, que tem então os promotores, cada um designado para uma área de atuação, para os maus tratos, para o combate ao abuso sexual infantil e de adolescentes. Então, esses encaminhamentos são feitos naturalmente, né? E agora, cada vez mais, a partir do momento que o Ministério Público, assim como as outras instituições, estão se aproximando daquela comunidade. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem meio minutinho para o seu recado em nome da Superintendência do Trabalho. A ideia que a gente quer deixar em relação à erradicação do trabalho infantil é o trabalho em rede. Não vai ser a fiscalização do trabalho sozinho, o Ministério Público sozinho, o Conselho Tutelar, assistência social sozinho que vai resolver esse problema. Apenas a atuação em rede de todos os órgãos, conjuntamente, cada um na sua esfera de competência, nós vamos conseguir erradicar com o trabalho infantil. Ok. O recado final, então, do Ministério Público Gaúcho. Nesta linha que o Roberto coloca, né, nós temos a convicção também de que precisamos todos atuar. Há um déficit de mais de 100 anos com aquela população, né, e que não é fácil, porque já é algo cultural esse trabalho do lixo, esse trabalho com a catação, mas esse trabalho proativo de pessoas que se unem na busca de um fim comum, que é realmente mudar a natureza das coisas. É isso que nós estamos tentando, que aquelas crianças e aqueles adolescentes que muitas vezes não escolheram, mas foram levados àquele caminho do trabalho, né, possam ter outras alternativas e possam se tornar efetivamente adultos, cidadãos, participantes da nossa vida em sociedade. Ok, gostaria de agradecer a participação da doutora Caroline Vaz, promotora de justiça. Obrigada. E também do auditor fiscal do trabalho, o Roberto Guimarães. Agradecer também a gentileza por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Legal.
Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!